Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre cinética química, que é o ramo da química que a gente estuda as velocidades das reações químicas. Talvez você já tenha ouvido falar de cinética lá na física, que é a parte onde a gente estuda o movimento, a velocidade de veículos e de objetos. E na química a gente também tem uma área de conhecimento onde a gente estuda as velocidades das reações. A gente tem reações diversas no nosso dia a dia, nosso cotidiano, com velocidades diferentes. A gente pode pensar em alguns extremos. Por exemplo, uma velocidade muito rápida, como o caso da velocidade de uma reação de uma explosão, por exemplo, que acontece em alguns segundos. Ou, por exemplo, a decomposição do plástico no fundo do oceano, que pode demorar centenas de anos. Então, observa que são reações diferentes que têm velocidades absurdamente diferentes. Né? E no nosso dia a dia, a gente pode. E frequentemente a gente faz isso, a gente tenta mudar as velocidades das reações químicas. Pensa, por exemplo, num alimento. Um alimento, no processo onde ele vai ser. Vai estragar, ele vai entrar em decomposição, vão acontecer reações químicas ali causadas por bactérias, por fungos, que fazem aquele alimento estragar. Mas a gente geralmente quer que esse alimento dure por um bom tempo, até a gente consumi-lo, né? Então, hoje em dia, a gente pode fazer usar de diversas técnicas para poder diminuir a velocidade de decomposição do alimento, que é uma reação química. E a gente vai falar um pouco sobre isso em outros vídeos, tá? Para começar o nosso assunto sobre cinética, é importante que a gente fale de uma coisa, de uma questão conceitual, que é como que as reações químicas acontecem. E a gente usa, para entender isso, para visualizar isso, o que a gente chama de teoria das colisões. Já que a gente aprende que na química as transformações da matéria são melhor entendidas quando a gente entende do que a matéria é formada, e a gente hoje em dia entende que a matéria é formada por átomos, é conveniente a gente pensar como que esses átomos se reorganizam durante uma reação química. E a teoria das colisões nos ajuda nesse sentido. A gente tem que imaginar que para uma reação química acontecer, as moléculas, as partículas que formam as substâncias envolvidas na reação, ou seja, os reagentes, essas moléculas elas precisam se colidir, elas precisam se encontrar. E a partir dessa colisão é que ocorre a recombinação dos átomos, levando à transformação da matéria. Então, aqui no quadro a gente tem um exemplo com a reação de dois gases. O N2, que é o gás nitrogênio, e o O2, que é o gás oxigênio. A reação entre eles, por meio dessa colisão, gera um gás chamado NO2. E no caso, a gente tem aqui o coeficiente estequiométrico, que é o símbolo que aparece, o número que aparece na frente, indicando que eu tenho 2 desse gás sendo formado para cada um do oxigênio e para cada um do N2 que estão envolvidos na reação. Isso vem lá do balanceamento da equação química. Né? Para a gente visualizar essas colisões entre as moléculas, eu vou fazer um desenho aqui. Vamos imaginar o N2 sendo formado por dois átomos de nitrogênio, que eu vou desenhar por bolinhas azuis. Por que dois átomos de nitrogênio? Porque a fórmula é N2. Então, esse doisinho aqui indica que eu tenho dois do nitrogênio ligados. Então, eu vou pintar duas bolinhas azuis aqui para representar essa molécula de N2. Já o O2, eu vou representar por duas bolinhas vermelhas. Por quê? Porque o oxigênio, o gás oxigênio, é formado por dois átomos de oxigênio.
Então, vou desenhar duas bolinhas vermelhas. Tá? Então, é o seguinte, para acontecer a reação química entre esses reagentes, é preciso que eles se encontrem, que eles se colidam. E aí, eu vou desenhar uns tracinhos aqui, ó, para a gente dar a ideia de movimento, para dar a ideia de que essas duas moléculas elas estavam se movendo até o ponto que elas se encontraram, se colidiram, e aí a reação química acontece. Sendo que antes do reagente virar o produto, há um estágio intermediário aqui, que é o que a gente chama de complexo ativado. Esse complexo ativado, ele é um momento onde o N2, que é representado pelas duas bolinhas azuis juntas, e o O2, que é representado pelas duas bolinhas vermelhas juntas, é o momento onde eles se encontram e aí acontece o rompimento das ligações entre o nitrogênio e o rompimento das ligações entre o oxigênio. E, consequentemente, acontece a formada a ligação entre o nitrogênio com o oxigênio e o outro nitrogênio com outro oxigênio. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de complexo ativado. Ele não é nem o reagente, nem o produto ainda. Esse complexo ativado, ele é uma substância muito instável. Isso significa que ela dura pouco tempo. Então, rapidamente, ela dá origem ao produto, que eu vou desenhar aqui. E qual é o produto? São duas moléculas do NO. Tá? Então, eu errei aqui na hora de escrever. Aqui é NO. Não é NO2, certo? Vou acertar aqui. Duas moléculas do NO. A gente confere, inclusive, pela combinação das bolinhas e a gente pode conferir depois também pelo balanceamento, certo? Então, ou seja, eu preciso ter uma bolinha azul com uma vermelha, que é um átomo de oxigênio com um átomo de nitrogênio. Então, aqui, ó, um do oxigênio com um do nitrogênio. Certo? Então, ela não está se repetindo duas vezes. Eu tenho duas vezes isso aqui, não é? Por isso que tem esse 2 aqui na frente no coeficiente estequiométrico. Certo? Então, você observa pelo balanceamento da equação química que eu tenho 2 de nitrogênio, duas bolinhas azuis. No final, eu tenho 2 do nitrogênio, duas bolinhas azuis. No começo, eu tenho 2 do oxigênio, duas bolinhas vermelhas. E no final, 2 do oxigênio com duas bolinhas vermelhas. Então, por que que isso tem a ver, a teoria das colisões ajuda no entendimento da cinética química, no entendimento das velocidades das reações? Porque pensa no seguinte, esse raciocínio vai ser muito útil para a gente. Quanto maior for a chance das partículas, das moléculas, se encontrarem, mais rápido vai ser a reação. Então, quanto mais movimento eu tiver, mais moléculas eu tiver ali, maior é a chance de acontecer a colisão entre elas e, portanto, mais rápida é a reação química, certo? Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver como que a gente pode influenciar nessa velocidade da aceleração. Como que a gente pode fazer com que essa velocidade seja mais rápida ou mais lenta? Existem alguns fatores que a gente consegue mudar a velocidade da reação química, certo? Abraço, tchau, tchau.